Caros estudantes, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso tema de hoje é Cristianismo em Roma. Mas antes, eu quero dizer que recebi uma mensagem do YouTube dizendo que nós ultrapassamos os 100 inscritos aqui no canal. O que de certa forma me deixa muito feliz, porque esse aqui é um canal voltado para a educação, para a aprendizagem, né? A gente até pode se divertir com isso, mas não é um canal de entretenimento, é um canal de estudo, de debates, de muita leitura. E é um canal que procura fugir do senso comum e das discussões superficiais das redes antissociais, tá? Então esse é o primeiro registro. Quero agradecer a todos aqui, a todas. E a segunda questão é assim, professor, por que tu está de vermelho, professor? Comunista? Não, não é comunista, apesar de que o comunismo está na moda hoje em dia, né? Qualquer coisa se xinga, né? Virou xingamento, agora xinga o outro de comunista, apesar de que a maioria dos que pronunciam essa palavra não sabem o que significa comunismo. E aí já lanço o desafio aqui, quando verem alguém falando em comunismo, chamando os outros de comunista, perguntem o que é comunismo e saiam correndo, né? Porque essa pessoa vai chamar vocês de comunistas também, porque falam sem saber. Essa é uma das características do momento que estamos vivendo. Mas eu estou de vermelho por quê? Porque vermelho era a cor dos deuses romanos e o nosso assunto é Roma. Os generais romanos, ao vencerem uma batalha, quando retornavam para Roma, eles tinham direito ao triunfo. O que é isso, triunfo? O triunfo era o desfile pela cidade de Roma com o espólio da batalha. Como assim com o espólio? Com aquilo que ele tinha conquistado na batalha. Então, se o general romano, né, o general conquistou escravos, ouro, prata, alimentos, gado, ele desfilava com tudo isso pelas ruas da cidade de Roma, mostrando para a população aquilo que ele havia obtido nas batalhas. Né? Então isso aí se chamava o triunfo. E o general, geralmente, ele desfilava vestido de vermelho, às vezes uma roupa vermelha, uma capa vermelha, e o rosto pintado de vermelho, né? Em homenagem aos deuses Júpiter ou Marte, que é o deus da guerra. Né? Júpiter seria Zeus, ou Marte, que é o deus da guerra. Né? Então o general ele tinha o poder do Imperium. O que é isso? Era o comando do exército. Tá? Ele não era imperador, ele tinha um poder chamado Imperium, né? Que era o comando do exército, porque aqui isso serve para o período republicano também. Né? Nos lembremos aqui de Júlio César. Júlio César, após a vitória, a conquista da Gália, ele desfilou em triunfo pelas ruas de Roma, vestido lá, agora não me lembro se era de Júpiter ou Marte, mas com o rosto pintado de vermelho, mostrando todas essas suas conquistas para a população da cidade de Roma. Tá? Então vamos lá. Então, temos bastante assunto para falar, é um assunto importante, porque esse é um legado de Roma. Quando a gente estuda a história antiga, a gente sempre reflete, né? Fica refletindo qual a contribuição desse estudo, desse ensino para a nossa vida atualmente. Então, além de a gente pensar historicamente, existem elementos que nós herdamos lá de um passado já bastante distante. E um desses elementos é a religião cristã, o cristianismo, que se constitui enquanto uma grande instituição no Império Romano. Eu anotei aqui alguns pontos, deixa eu mostrar para vocês aqui as obras que nós estamos utilizando nesse estudo. Tá? Aqui nós estamos utilizando 3 livrinhos, né? História da República Romana, Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari, e História Antiga, Grécia e Roma, a Formação do Ocidente. Claro que esses livros, eles são o ponto de partida para o nosso estudo. Né? Então é a nossa referência ali para a gente ter uma base sólida para discutir. Mas aí a gente avança a partir dessas obras. Então a primeira questão é a seguinte: Roma, durante o final lá da República, né, não esqueçamos que a história romana se divide em 3 grandes períodos.
monarquia, república e império. Tá? Então, no final da república, no ano de 63, lá antes de Cristo, né, a partir de 27 a.C., Roma se transforma no império. Em 63 a.C., Roma conquista a Palestina. E os romanos, eles eram muito tolerantes com a cultura dos povos conquistados. Como assim? Eles respeitavam a religião dos povos, eles respeitavam os costumes, né? A organização social, eles não modificavam nada. Às vezes os romanos até incorporavam esses valores na cultura romana. Né? Incorporavam, se eles achassem legal algum deus, eles incorporavam esse deus ao panteão dos deuses romanos. Né? Se eles achassem pertinente uma prática, eles incorporavam essa prática. Eles eram muito tolerantes em relação a isso. Mas o que os romanos queriam no território conquistado? Era uma dominação política, eles tinham poder de comando, e principalmente econômica. Então eles obtinham nos territórios conquistados escravos. O Coliseu, ele vai ser construído, por exemplo, com mão de obra escrava e muitos judeus ali, né, que foram derrotados na famosa Batalha de Betara. E a Batalha de Betara. Foram derrotados e foram escravizados. Mas eles obtinham escravos, obtinham alimentos, animais. Né? O escravo vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar nas construções, como eu disse, vai gerar riqueza para a cidade de Roma, vai gerar riqueza para a República Romana, vai gerar riqueza para o Império Romano. Tá? Então eles obtinham ouro, obtinham prata, uma série de bens materiais para enriquecer o Estado romano. Em 63, então, eles dominam, os romanos conquistam a Palestina, e os romanos, eles desejam então o tributo. Os judeus, eles precisam pagar, os judeus lá radicados na Palestina, eles têm que pagar o tributo, né? Dai a César o que é de César. E aí, por volta de 30, depois da era cristã, um jovem judeu lá, né, o Jesus, ele inicia ali a sua pregação. Então Jesus era judeu e a partir do judaísmo ele começa a trazer novos ensinamentos, conquistando seguidores entre os judeus. Os judeus acreditavam, né, e acreditam até hoje, que Deus enviaria um Messias, um Salvador, alguém iluminado lá, que salvaria o povo judeu. Então é a crença no Messias, né, o enviado de Deus. E Jesus se apresenta dizendo, olha, eu sou o Messias. E isso causa uma grande confusão dentro do judaísmo, né? Por quê? Porque alguns judeus, alguns poucos judeus, vão realmente acreditar que Jesus é o Messias e outra parte dos judeus não vai acreditar. Né? Não, tu não é o Messias, tu é um falsário, tu é um farsante. Então vai se produzir um racha aqui, uma cisão dentro do judaísmo. Tá? Mas o fato é assim, que aí os judeus alguns grupos judaicos vão se rebelar contra Jesus, né? E ele vai acabar sendo preso a pedido dos próprios judeus, porque ele está tumultuando muito a cidade de Jerusalém, e os romanos não querem se envolver nisso, né? Porque eles não se metiam na questão cultural. Tanto é lá que tem a história do Herodes que manda para o Pôncio Pilatos, o Pôncio Pilatos lava as mãos, não quer saber, mas no final eles acabam condenando Jesus à morte. Vai ser morto através de uma pena romana, que os romanos matavam pela crucificação. Então isso aí não era algo judaico, era algo romano que estava dentro da Palestina. Jesus é crucificado, né? E vai ter uma guarnição romana lá, e para ver se ele morreu, um soldado romano chamado Longinos, ele vai espetar a lança, né,
por baixo da costela de Jesus, aqui o golpe de misericórdia. O Longinos, que depois vai se transformar no santo São Longuinho, que muitos acham que é brincadeira, né? Ah, São Longuinho, se eu achar não sei o que eu perdi, eu dou 3 pulinhos. O São Longuinho é o Longinos que furou lá Jesus com a lança de Longinos. Bom, mas aí Jesus morreu ali por volta do ano 30, e os seus seguidores, um pequeno grupo de pessoas bastante humildes, né? Eles formam uma pequena comunidade que preservou seus ensinamentos e a sua memória. E Jesus também era chamado de Cristo, que é uma palavra de origem grega, que significa o ungido, ou alguns traduzem para ungido do Senhor. E esses seguidores de Jesus, essa pequena comunidade de pessoas humildes, eles começam a espalhar essa nova crença, que eles vão chamar também. E a gente não pode esquecer que Jesus falava uma variação do hebraico, que é o aramaico. Tá? Os livros que compõem hoje a Bíblia, o Antigo Testamento, são livros escritos em hebraico, né? E os judeus seguem esse Antigo Testamento. Aí, claro que o nome que eles dão é a Torá, são esses livros do Antigo Testamento escritos em hebraico. Mas esses seguidores começam a espalhar esses ensinamentos, e eles vão chamar esses ensinamentos de evangelho, que é uma palavra também de origem grega que significa boa nova. Tá? Então eles estão anunciando aí uma novidade para o mundo, o evangelho, a boa nova. E começa a crescer, e ali em Jerusalém, que é o que nós estamos falando, os judeus são esses cristãos novos, assim, esses cristãos, esses judeus que estão seguindo os ensinamentos de Jesus, que vão passar a ser denominados cristãos. Eles são perseguidos pelos próprios judeus e por romanos também. O caso mais emblemático é o do soldado romano Saulo, né, que persegue os cristãos. Saulo era um judeu fariseu, e o Saulo, ele é o Saulo de Tarso, né? Tarso é uma cidade ao sul da Turquia, e ele vai se converter ao cristianismo, né? Diz, né, segundo os relatos bíblicos, que ele encontrou Jesus no deserto, ficou cego, depois um cristão cura ele da cegueira, e aí ele se converte ao cristianismo e se transforma num cristão extremamente fervoroso, assim, um militante da causa cristã. Então, a menos de 7 anos após a morte de Jesus, Saulo se converte ao cristianismo e ele muda de nome. Ele se batiza como Paulo, né, que significa pequeno, porque ele é pequeno diante da grandiosidade daqueles ensinamentos ali. O Paulo, ele vai discutir muito com outro discípulo de Jesus, que é o Pedro. Então, assim, o Pedro, ele acreditava que os ensinamentos de Jesus eram apenas para os judeus. E o Paulo vai dizer, não, o ensinamento de Jesus ele é universal, ele é católicos. A palavra católico significa universal. Ele é para todos. Então nós temos que sair no mundo aí levando o evangelho. E aí o Paulo vai peregrinar, né? Ele vai andar horrores, aí ele vai na Síria, na Grécia, em Atenas, na Turquia, né? Na Ásia Menor, que é a Turquia. Então ele escreve lá na Grécia, na cidade de Corinto, ele consegue formar uma comunidade, uma igreja. E ele escreve lá a famosa carta aos Coríntios, tá? Orientando aquelas populações lá acerca dessa nova crença que está surgindo ali no século I. Bom, e o Paulo ele vai para Roma depois, e o Pedro também vai difundir o cristianismo em Roma.
E eles chegam em Roma por volta do ano 60, 64 lá. E em 64 ali o imperador é o Nero, né? O Nero colocou fogo em Roma, aquela história toda. O imperador é o Nero, e o Nero ele vai ser implacável com os cristãos. Ele vai, ali em 64 ocorrem as primeiras perseguições aos cristãos dentro da cidade de Roma, tá? Dentro da cidade de Roma. Então o Pedro vai ser preso. Vamos ver aqui uma imagem. O Pedro vai ser preso, vai ser martirizado, vai morrer em nome da sua crença, né? Ó, em 42 depois de Cristo, Pedro transferiu-se para a cidade de Roma. Em 67 depois de Cristo, no tempo de Nero, foi preso e crucificado ali onde próximo ao atual Vaticano. E o Pedro também morre crucificado. E crucificam o Pedro de cabeça para baixo. Diz que foi a pedido do Pedro, porque ele não era digno como Jesus para morrer com a cabeça para cima, né? Então ele foi crucificado também, e o Paulo tem o mesmo destino. Então há uma perseguição muito grande aos cristãos dentro da cidade de Roma. Se os romanos eram tolerantes com os povos conquistados, eles não tinham essa mesma tolerância dentro da cidade de Roma. Nesse período da perseguição aos cristãos, vamos ver mais algumas imagens aqui. Nesse período da perseguição aos cristãos, os cristãos se reuniam nas catacumbas, né? O que é as catacumbas? As catacumbas são os lugares onde enterravam os mortos na cidade. Eram verdadeiros túneis subterrâneos. Os romanos deixavam seus mortos ali, então tinham galerias em toda aquela parte da cidade. E os cristãos se reuniam nas catacumbas para fazer os seus cultos ali, as suas cerimônias, porque eram perseguidos, né? E os cristãos que eram pegos, eles eram condenados à morte, e muitas vezes eles morriam nas arenas romanas para divertir a população, né? Então a perseguição aos cristãos, né? A prática do cristianismo era proibido, agora no período imperial, e os cristãos eram jogados aos leões, né? Tem aquele relato bíblico, Daniel na cova dos leões. Então vamos ver se o Deus mesmo é forte. E isso servia como diversão para a população romana. No ano 70 depois de Cristo, né, os evangelhos eles são escritos por volta desse período aí também. Por exemplo, em 70 depois de Cristo é escrito o evangelho de Marcos, e o de Mateus também é escrito um pouco antes ali. Mateus era um discípulo de Jesus, um homem muito rico, né? Para escrever não era... Para começar aqui, para escrever tinha que ser uma pessoa letrada, né? E o Mateus era um publicano. O que é isso, publicano? Ele era um coletor de impostos. Então ele era um homem rico, e ele escreveu os evangelhos em couro de carneiro, né? Os evangelhos de Mateus, que muito tempo depois foram organizados pela igreja nesse formato de versículos, porque era uma escrita corrida ali, tá? E em 70 depois de Cristo, Marcos escreve os evangelhos, que vão narrando os ensinamentos de Jesus ali, e as passagens de Jesus. Bom, os cristãos são perseguidos, eles tinham que se reunir de modo secreto em Roma, e no território do Império Romano também eles eram perseguidos. Mas o fato é que mesmo com a perseguição, o cristianismo cresceu, né? Ele começou a conquistar adeptos entre os judeus, gregos, romanos, e primeiro ele começou entre as classes mais pobres, as camadas mais pobres, mais humildes. Depois ele começou a ter penetração também nas classes mais abastadas. Então o cristianismo ele cresceu nesses 40 anos depois da escritura dos evangelhos. Aí a gente pode perguntar, tá, professor, mas
Se os romanos eles eram tolerantes com os povos conquistados, por que não foram tolerantes com os cristãos? Essa é uma boa pergunta e para a gente entender isso a gente tem que levar em conta alguns aspectos. A tolerância que os romanos tiveram para com as diversas religiões do mundo por eles conquistadas não existiu, entretanto, no que diz respeito à religião cristã. Né? Por quê? Os motivos da intensa perseguição sofrida pelos cristãos no período imperial não são somente de caráter religioso, mas principalmente político. Porque os cristãos realizavam seus cultos secretamente, viviam em pequenos grupos e foram, nos primeiros tempos, tomados por bruxos e feiticeiros, na medida em que se recusavam a mostrar respeito aos deuses romanos. Além disso, os cristãos eram monoteístas, ou seja, acreditam em um Deus apenas. Não reconheciam a divindade do imperador, nem aceitavam o culto a ele e ao Estado, sendo por isso considerados uma ameaça à segurança do Estado romano. Tá? Então aqui a gente já tem uma série de elementos para compreender por que os cristãos eram perseguidos. Eles eram uma ameaça ao Estado romano. Por vários motivos. Primeiro, eles não respeitavam as leis romanas. Não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus ali, e não acredito no imperador. O imperador é um homem como qualquer um aqui. Então eles não respeitavam as leis do Estado romano. Eles não praticavam o culto, a oferenda aos deuses romanos. E isso era muito mal visto. Porque tinha que praticar lá o culto aos diversos deuses romanos. Então eles eram vistos como bruxos, como feiticeiros, né? Era uma grande dissidência, uma própria ameaça ao Estado romano. Tá? Então por isso que eles foram perseguidos. Por quê? Se eles praticassem a religião cristã, mas cultuassem outros deuses e respeitassem as leis do Estado e cultuassem o imperador, não teria problema nenhum. Os romanos são politeístas, então poderia associar o Deus cristão a esse conjunto aí do panteão de deuses romanos. Só que os cristãos se recusavam a isso, porque eles acreditavam apenas em um único Deus. Tá? Então vamos seguir aqui. E aí foram convertendo. E tem uma outra coisa também. A religião cristã, ela desafiava as crenças romanas, porque ela partia de uma base igualitária. Como assim? Todos são iguais perante Deus. Como eu, patrício, cidadão romano, culto, sou igual a um escravo? Como é que eu posso ser igual a um romano? Não, eu sou melhor do que eles, os deuses sabem disso. Ou aquela coisa, olha, quando morrer nós vamos todos para o mesmo lugar. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Não, eu não posso. Como é que eu vou para o mesmo lugar que o meu escravo, que o plebeu pobre, que o meu funcionário, que o meu cliente? Não, eu sou um grande magistrado romano, eu sou um patrício da cidade romana, eu não posso ter o mesmo destino do que essa ralé aí, do que esse populacho. Tá? Então isso desagradava muito os romanos. Muito. O cristianismo até era chamado da religião dos escravos. Tá? Então, mas o fato é que o cristianismo, ele mesmo com essa perseguição, ele vai crescendo em número de adeptos, em número de seguidores, até chegar o ano por volta lá de 300 depois de Cristo. Em 303 ali, nós temos uma grande perseguição, liderada pelo imperador Diocleciano, uma perseguição muito ferrenha aos cristãos. No entanto, Diocleciano ele morre, ele é substituído por um outro imperador, o Constantino, e o Constantino é o principal responsável pelo cristianismo em Roma. Agora a gente tem que ter um cuidado aqui, porque
há um tempo atrás se dizia assim a cristianização do Império Romano. O Império Romano adquiriu valores cristãos, se converteu ao cristianismo. E hoje a historiografia já mostra que não é bem assim. Até se fala por vezes em a romanização do cristianismo, né? Claro que teve influência do cristianismo dentro do Estado romano, mas teve influência da cultura romana dentro da religião cristã. Então, esses primeiros séculos do cristianismo, antes de chegarem ao Estado romano, antes de comporem, fazerem parte do Estado romano, eles são chamados de o cristianismo primitivo, né? Depois já vai mudar a configuração. E o imperador Constantino, ele é um dos responsáveis por levar o cristianismo para dentro do Estado romano. Tá? Um Estado é formado por um conjunto de instituições que servem para governar, para administrar a sociedade, né? Eles têm o poder de lei, o poder jurídico, tem a burocracia, tem o corpo de funcionários, eles têm o poder de polícia, tem o exército, tem os órgãos de governo, e vai ter também a igreja, que vai ser uma instituição dentro dessas instituições que formam um Estado, no caso o Estado romano. E isso se deve muito ao Constantino. Por quê? Então nós vamos falar aqui de 3 movimentos importantes do imperador Constantino. Quais são os 3 movimentos? O Édito de Milão, o Concílio de Nicéia e a criação de Constantinopla, que é a cidade de Constantinopla. Então vamos lá, o Édito de Milão. O que é um édito, né? O edito, alguns falam edito, né? Mas o que é um édito? Se lembra de edital. É um documento que tem poder de lei, né? De regulamentação. Então o Constantino, em 313, ele lança esse documento, aí, o Édito de Milão, né? Na cidade de Milão, e ele garante liberdade religiosa aos cristãos e ordena que os bens cristãos que tinham sido desapropriados de seus bens, que eles recebam de volta, que eles sejam restituídos. Não apareceu para vocês, está aqui o Édito de Milão. Tá. Vamos lá. Só cuidado aqui. O Édito de Milão, ele não transformou o cristianismo na religião oficial dos romanos. O que ele fez? Ele fez apenas uma coisa, ele permitiu que o cristianismo praticasse os seus cultos, as suas cerimônias ali de modo público. Tá? O cristianismo ele deixa de ser proibido, mas continuam as outras religiões, os outros deuses, né? Os romanos continuam com politeísmo, fazendo sacrifícios de animais, cultuando lá o deus Marte, o deus Júpiter, a deusa Vesta, fazendo as festas ali, né? A festa do vinho, do Dionísio e outras tantas festas romanas, continua. Porque se eles são politeístas, qual a diferença de ter mais um, mais dois, mais 3 deuses junto? Né? Nenhuma. Então o Constantino ele libera, ele autoriza o cristianismo. Depois, em 325, nós vamos ter um passo muito importante. Porque o imperador Constantino ele vai promover um encontro na cidade de Nicéia, na atual Turquia. E esse encontro vai ser chamado de concílio, né? Reunião, conselho, né? Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que ele vai reunir autoridades, né? Bispos de diferentes lugares do Império Romano. Por quê? Eles vão definir, ali começou a ter muita disputa. Não, isso é assim, dessa maneira. Não, isso é assim, isso aqui não é, eu não acredito nisso. Muita disputa entre os cristãos e conflito físico ali. Começaram a entrar em confronto e se matar por causa das suas crenças. E aí o Constantino reúne esses chefes da igreja e eles vão definir um conjunto de normas
Tá? Quais são as crenças e as normas que vão nortear o cristianismo? Então aqui eles vão padronizar a religião cristã. Né? O que pode acreditar, o que não pode, quais são as datas, quais são os livros que nós vamos utilizar. Então, sob a influência de Constantino, o concílio definiu que Jesus era um ser divino e definiu a data da Páscoa, que passou a ser diferente da Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica ela comemora a saída dos judeus do Egito, né? O êxodo do Egito. E a Páscoa cristã é a ressurreição, né, de Jesus. Então, a promulgação da lei canônica, né, quais são os livros que fazem parte das leis da igreja, e ficou definido também que o domingo seria o dia do descanso dos cristãos. Então definiram alguns elementos aqui. Só que continuaram definindo, né? Não esqueçam que eu falei na romanização do cristianismo. A partir de então, do Edito de Milão, lá em 313, o cristianismo pôde construir igrejas, celebrar publicamente seu culto, contando inclusive com a ajuda do Estado romano. Isso representou uma transformação significativa, né? Uma religião que era perseguida até o século III. O cristianismo gradualmente tornou-se uma religião incentivada pelas próprias autoridades do Estado teocrático romano. Após o ano de 317, Constantino adota lemas e símbolos cristãos para o Estado romano. Em 321 foi promulgado outro documento, o Edito de Constantino, legislação que defendeu o descanso aos domingos em homenagem ao deus Sol. Então, Solis Invictus, que era um dos principais deuses romanos. Prática que foi incorporada à religião cristã com outro significado. Então, assim, para nós continuarmos aqui, terceiro movimento, em 330, o Constantino ele muda a capital do Império Romano, não é mais a cidade de Roma, ela passa a ser agora em Constantinopla. Então ele já existia uma cidade lá, a cidade de Bizâncio, ele remodelou a cidade e ele funda Constantinopla, que significa cidade de Constantino. E aí essa cidade, por mais de 1000 anos, vai ser chamada dessa forma, e em 1453 ela passa a se chamar Istambul e tem essa dominação até os dias de hoje. Por que o Constantino ele mudou a capital de Roma lá para Constantinopla? Porque ele queria criar uma cidade inteiramente cristã. Isso também estava no horizonte dele, né? Então ele tinha um interesse comercial ali, a Turquia é uma rota estratégica que liga Ocidente e Oriente, era um ponto de comércio muito importante, ele queria tornar a cidade cristã. Mas a gente não pode esquecer que nesse período Roma também já estava sofrendo pressão dos povos bárbaros. Então ele muda a cidade para lá por uma questão de segurança. Tá? É um recuo, fica mais distante dos bárbaros. Vamos continuar aqui. Então seguimos ali. As autoridades religiosas cristãs convencionaram celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Tá? Isso aí é nesse contexto ali do Edito de Milão e do Concílio de Nicéia. Isso porque nessa data, 25 de dezembro, muitas pessoas em Roma festejavam o nascimento do deus Sol, também chamado de Mitra. A adoração dessa divindade, que não é de origem romana, é de origem persa e foi incorporada aos romanos, né? Fora trazida por romanos que lutaram no Oriente Próximo, adotando Mitra como protetor. As legiões romanas levavam em seus estandartes a seguinte inscrição: Soli Invicto, ao Deus Sol o Invencível. Ao decidir celebrar o nascimento de Jesus de Nazaré em 25 de dezembro, os cristãos se apropriaram desse símbolo e sobrepuseram ao culto de Mitra o que eles consideravam o nascimento da verdadeira luz divina, Jesus Cristo.
Tá? Então aqui a gente vai entendendo como tem uma mistura aqui entre Roma e cristianismo, né? As duas perspectivas elas vão se misturando. Então Deus Mitra todo dia pegava sua carruagem de fogo e cruzava os céus iluminando o nosso dia. Ah, mas e quando ficava nublado, quando chovia? Mitra estava escondido, mas ele era invencível, então dali a 2, 3 dias ele aparecia de novo. Tá? Então mais poderoso que o Mitra era o símbolo do cristianismo, né? Jesus. Então Jesus vai ser colocado no dia de Mitra. Deixa. Ó, e aqui eu sempre mostro que nós tivemos diversos santos católicos que eles têm a origem lá no Império Romano, né? Aqui, por exemplo, a imagem do Santo Expedito. E vocês podem ver nessa imagem que ele está com a roupa de um legionário romano, capa vermelha, olha o vermelho aí, capa vermelha, o capacete do legionário, mas ao mesmo tempo ele está com símbolos cristãos, a cruz, que passou a ser um símbolo de representação do cristianismo, a auréola ali, ó, porque ele morreu pelo cristianismo. O Santo Expedito ele é lá do ano 300, tá? 300 depois de Cristo. E ele está pisando num corvo aqui, um pássaro negro, né? Que seria o espírito do mal, representaria o espírito do mal. Se a gente for ver lá nas crendices romanas, os romanos, ali os gregos também, eles tinham essa ideia do corvo como um animal lá que representava um mau espírito, um mau agouro, né? E agora esse pássaro está ali num santo cristão. Tá? Então a gente percebe essa fusão entre ideias romanas e ideias cristãs. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Por quê? Então o cristianismo agora ele é liberado, ele vai avançar. Em 380 depois de Cristo, já com o imperador Teodósio, o Teodósio ele lança outro documento, que é o Edito de Tessalônica, e aí o Teodósio decreta que o cristianismo seria a única religião do Estado Romano. Estão abolidas todas as práticas politeístas dentro do império, né? E são fechados todos os templos pagãos. Ou seja, o Estado romano ele não apoia mais as religiões, as crenças politeístas. E cerca de uma década depois, não tendo mais o apoio do Estado, todos os cultos pagãos são proibidos. E aqui nós temos uma grande modificação. Que modificação é essa? O cristianismo, de uma religião perseguida, ele se transforma numa religião de perseguidores, né? Então os cristãos morriam nas arenas romanas, eles faziam os cultos de modo secreto, e agora não, agora os cristãos eles vão começar a perseguir aqueles que pensam diferente. E isso aqui é muito importante para a gente compreender o período medieval, que são 1000 anos de história, e com um poder ali muito grande da Igreja Católica. Claro que a Igreja Católica sempre vai ser muito contestada, né? Sempre vai ter muita divergência, tanto é que a Igreja vai ter que reagir com severidade à Inquisição, a perseguição aos hereges, aos judeus, às bruxas, que vai entrar a modernidade adentro, mas o fato é que a igreja ela vai ser uma instituição poderosa. E como a igreja ela foi levada para dentro do Estado romano pelos imperadores, pelo Constantino, depois principalmente pelo Teodósio, ela está em todas as regiões da Europa onde o império domina. Quando o império se desmantela, vem abaixo, o que resta é a Igreja Católica. E os imperadores, eles começam a colocar, para ocupar cargos dentro do império, cargos de chefia, membros da igreja. Então, assim, o bispo,
ele vai ser o governante de uma cidade inteira. Né? Vai ser o governante de uma cidade inteira, ele vai ter um poder muito grande. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Tá? E outra coisa, a igreja do império é o cristianismo, tu não pode ter outra religião. Aí se quiser ser ateu, pode ser? Não, não pode ser ateu. Tu tem uma religião, tem um Deus, como é que tu vai ser ateu? Tu não tem essa liberdade para escolher o caminho. Inclusive, assim, o que é heresia? Heresia significa escolha. Então é um crime tu escolher outro caminho que não aquele apontado pela igreja. Tá? Então a gente vai entender muito bem a Idade Média se a gente compreender essas bases colocadas aqui no Império Romano. Então os cultos pagãos, né, os cultos politeístas, no caso, são proibidos, e o cristianismo é a religião do Estado romano. A Igreja Católica se organiza, construindo sua hierarquia, tendo deixa eu botar aqui, se organiza construindo sua hierarquia, tendo como modelo a estrutura administrativa do Império, que era o que eu estava falando. Em 395 o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Não esqueçam, o nome é Igreja Católica Apostólica Romana. Depois vai ter um cisma no Oriente, lá vai ter a Igreja Católica Ortodoxa. Nós teremos dois catolicismos, duas igrejas católicas. E não esqueçam também o seguinte, que cristianismo, até o Martinho Lutero em 1517, vai ser só catolicismo. Só existe a Igreja Católica, claro, dividido em católicos do Ocidente, romanos, e católicos do Oriente, ortodoxos. Mas só existe uma igreja cristã, só existe um cristianismo, que é o cristianismo católico. Aí vai ter o cristianismo protestante, com Martinho Lutero, aí vai surgir o luteranismo, o calvinismo, a igreja anglicana na Inglaterra, que são cristãos também. E depois todas essas variações aí que nós conhecemos até os dias de hoje, né? Os testemunhos de Jeová, as igrejas neopentecostais, as evangélicas, né, que chegaram no Brasil no início do século XX, Assembleia de Deus, depois Deus é Amor, Universal e todas as suas variáveis, tá? Mas até 1517 nós temos só a Igreja Católica como representante do cristianismo. Falando em cristianismo, ou a Igreja Católica do Ocidente, romana, ou do Oriente. Deixa eu ver o que eu tenho mais para vocês aqui. Isso aqui é interessante, ó, só para nós concluirmos. No final do século IV, né, aqui então 390 e alguma coisa, e início do 5, já os 400 e poucos, os livros da Bíblia. E o que é a Bíblia? Isso aí a gente tem que saber, porque também a gente não presta atenção. A Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Tá? Eu acho que são 75 livros para o catolicismo, que no luteranismo, ali nas evangélicas, muda o número de livros. Na ortodoxa, lá católica, muda também. Mas a Bíblia não é o livro da Bíblia, são um conjunto de livros que foram canonizados pela Igreja Católica, e que esses canonizados são considerados oficiais pela Igreja. Então outros escritos ficaram de fora. Não esqueçam, então, Bíblia é um conjunto de livros. Daí que vem a palavra bibliografia. Os livros da Bíblia do Antigo e Novo Testamento, escritos respectivamente em hebraico e grego, foram traduzidos para o latim. Essa versão ficou conhecida como Vulgata, né? Livros populares. Damaso, né, que foi o Papa desde 366, chamou o Jerônimo, depois vai ser conhecido como São Jerônimo pela Igreja Católica, para traduzir os livros bíblicos para o latim, a língua do povo. Por isso a tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. As traduções da Bíblia, as atuais, são decorrentes da tradução de Jerônimo no século IV.
Assim, Vulgata é o nome da tradução da Bíblia para o latim. Antes disso, a igreja utilizava a língua grega, com a qual foi escrito o Novo Testamento, incluindo as cartas de Paulo de Tarso, bem como muitos escritos cristãos. Por fim, o que ocorreu foi uma romanização do cristianismo. Então, os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico pelos judeus, e tem diferença de data de um livro para outro de 900 anos. Os do Novo Testamento foram escritos em grego. Grego era a língua internacional da época. Vamos pensar aqui, ó. O grego era como se fosse o inglês hoje. Ia fazer um negócio, ia comercializar, ia escrever um documento, né, ia colocar alguma coisa escrita no papel. Era a língua grega que era utilizada. Então essa língua ela era utilizada no Oriente, era utilizada dentro do Império Romano também. Os romanos sabiam o grego. Os romanos, quando conquistam a Grécia, eles mantêm a língua grega porque ela já é usada em todo o mundo antigo. E o Antigo Testamento vai ser escrito em grego. Tanto é que o Paulo ele escreve as cartas dele em grego. E o Paulo de Tarso era cidadão romano, inclusive, quando ele está na Grécia lá, divulgando o cristianismo, mandam prender o Paulo. E aí quando ele vai ser preso, não posso ser preso. Por que não? Porque eu sou cidadão romano. Quer dizer, aí os caras não podem prender ele, os romanos, soldados romanos não podem prender ele porque ele tem a cidadania romana. Então aqui já é uma outra questão que nós vamos ver num outro momento ali. Mas romano não era apenas quem nascia em Roma, né? Apesar do Paulo já ter essa cidadania desde o nascimento, mas o Paulo era lá da Turquia, ele nasceu dentro do Império Romano. Tá? Uma pergunta que me fazem muito, professor, mas aí os templos, né, gigantescos, os templos pagãos, o politeísmo foi proibido. O que aconteceu com esses templos? Destruíram-os, foram lá e destruíram. Vem cá, pense em é que nem negócio assim, a escrava. O escravo aprontou uma, matou o escravo. O escravo é patrimônio. Né? Quer dizer, tu tem um carro, aí o carro teve um problema, tu vai lá e vai destruir o carro. Então o escravo não, ele é castigado, tudo. E o templo está pronto lá. Um trabalho grandioso, uma obra magnífica, vamos destruir por quê? Para construir igreja. Sim, mas para quê? Os caras não eram bobos. O que eles fizeram? Eles pegaram esses templos, e adaptaram para a igreja. Os templos pagãos foram transformados em igrejas cristãs. Então tinha templo aos deuses em todo o império. O templo de Atenas, o templo de Poseidon, Netuno, no caso dos romanos, né? O templo de Júpiter, o templo de Marte, tudo isso aí virou igreja católica, igreja cristã. E o Teodósio, inclusive ele que vai proibir os Jogos Olímpicos. Os jogos que eram realizados lá na Grécia, na cidade de Olímpia, reuniam, né, comunidades de todos os lugares. E para que serviam os Jogos Olímpicos? Para homenagear os mortos e cultuar os deuses. Então era uma festa pagã. E os jogos estão proibidos, não tem mais jogo olímpico. O jogo olímpico vai surgir aqui no final do século XIX com uma outra característica, uma outra conotação, né? Aí é a confraternização das nações. Tá? Mas aqueles Jogos Olímpicos da Antiguidade acabaram também com a cristianização do Império Romano. Aqui, ó, eu tenho duas imagens. Deixa eu mostrar aqui. Duas imagens de templos pagãos que foram adaptados para transformados em igrejas católicas. Tá? Então, em 391, o imperador proibiu os cultos pagãos, né? E transformou. Isso aqui, se eu não me engano, é na Hungria. Agora eu peguei essa foto aqui, eu tinha referência. Então, tem ali até as colunas romanas, ó. Foram dois templos que foram adaptados, transformados em igrejas católicas, igrejas cristãs. Né? Aí o que acontece? Depois
Em 476, tá, uma data que a gente tem como marco, depois de quase 2 séculos de crise, o Império Romano se desmantela, vem abaixo o Império, ele não tem mais condições de continuar. Roma, uma cidade grandiosa no seu auge, tinha por volta de 1 milhão de habitantes, e aí em 476 os bárbaros que já vinham em conflitos sucessivos contra os romanos, eles conseguem, e bárbaros aqui não é um povo bárbaro, são vários bárbaros, tem bárbaro lutando contra romano, tem bárbaro lutando entre si, bárbaro com bárbaro, mas esses povos eles conseguem entrar dentro da cidade de Roma. Em 476 ali o imperador, que vai se chamar Rômulo, olha só que ironia, o fundador da cidade de Roma é Rômulo, né? Que Roma significa cidade de Rômulo. E em 476 vai ser Rômulo também, o imperador. Os bárbaros entram lá e Roma já não oferece mais nenhuma possibilidade de resistência, né? E o viver em cidade servia para dar segurança às pessoas. E as pessoas não tendo mais segurança dentro da cidade de Roma, vão fazer o quê? Vão sair da cidade, vão abandonar a cidade. Então nós vamos ter aqui uma ruralização da vida, né? A vida vai ser mais rural, não vai ser uma vida urbana, porque a cidade não tem sentido nenhum. E aí nós já temos um outro viés aqui. Porque os romanos, dentro de Roma, por lei, por uma série de movimentos, eles são todos cristãos. Agora os bárbaros não. Então assim, ó, o cristianismo ele vai lentamente conquistando esses bárbaros aí. Por quê? Porque ele já estava presente dentro do território bárbaro com os bispados ali que eu falei. E a grande virada do cristianismo vai ser quando os francos, né, que eram um desses povos bárbaros, quando os francos se convertem ao cristianismo. Então a Europa, ela lentamente ela vai se cristianizando a partir desse cristianismo formado, esse cristianismo estatal formado dentro do Império Romano. Tá bom? Vamos aqui encerrar a nossa aula. E aí terminou o Império. E o que sobrou? A Igreja Católica. E tá aqui, ó, a Igreja Cristã, se a gente quiser, né? Tá aqui ali, ó, os bispos ali, uma imagem ilustrativa aqui, os bispos. Não, nem são os bispos, desculpa. Esse aqui são acima dos bispos, são os cardeais, né? O colégio de cardeais que escolhe o Papa, que é o chefe da igreja. Então tem uma hierarquia aqui muito bem organizada, muito rígida, né? Tem os padres nas paróquias, tem os bispos, tem os monges que vivem em retiro, tem as freiras, tem os cardeais e tem o Papa, né? E eles estão ali, os cardeais, ó, com a cor vermelha. E de onde é que vem esse vermelho, essa cor púrpura aqui, ó? Da Roma antiga, que permaneceu ali, né? Até o Frei Leonardo Boff, ele fala, olha, a mensagem cristã é uma mensagem de amor, de humildade, né? E vários elementos da igreja vieram lembrar isso, São Francisco de Assis e tudo. E a igreja tem esse luxo, esse vermelho, veludo, e pinturas, e riqueza, e ouro, e não sei mais o que. Isso aí se manteve do Império Romano até os dias atuais. Tá bom? E aí não tem mais império, e sobra a Igreja Católica, e a igreja ela vai ser uma instituição extremamente poderosa, como eu falei aqui, e a gente tem que entender um pouco a ação da igreja, porque a igreja vai controlar a vida cultural, a igreja, e aqui não interessa o credo religioso de ninguém, não estou falando da religião de ninguém aqui, mas é para a gente compreender como a religião ela
ela dá sentido à vida, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela diz, né, como que tem que casar, o que pode fazer, o que não pode, o que vai acontecer depois da morte, o que vai acontecer se tu for mal, se tu for bom, qual é a tua relação com Deus, com o diabo, sei lá, seja lá o que for. Então a igreja ela vai definir normas de conduta, normas de comportamento, normas de vida em sociedade. E isso, por vezes, vai ser imposto de modo autoritário. E a igreja ela vai estar associada com as instituições laicas, não religiosas. Então a gente pensar que depois na monarquia que governa um reino, ela vai estar associada com a igreja. Tanto é que o rei vai ser o representante de Deus na terra. E quem vai pegar esse poder de Deus e vai dar para o rei é a igreja que está junto com o rei. Né? Então eles estão associados ali, depois vai ter aquela sociedade medieval tripartite ali, né, em 3 partes, que vai ser o clero. O que é o clero? Os membros da igreja. O clero, a nobreza e o resto da população, geralmente camponeses, que eram aqueles que trabalham no campo, né? Mas aí coloca o cara que faz sapato lá, o cara que é o ferreiro, também está ali na base da pirâmide social medieval. Tá bom? Essa é a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. E fica aqui um grande abraço do professor Carlos e até a próxima no nosso canal aqui, Conversando sobre História.